Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui quem manda as sugestões são os nossos inscritos que participam ativamente aqui do canal Silas de Graf. No caso dessa empresa, a indicação veio lá do Christian Felipe, grande Christian Felipe. Um prazer poder te atender, Christian. Seja sempre bem-vindo ao canal Silas de Graf. E também o João Augusto. Oi, João, que bom ter você conosco também. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, espero corresponder à expectativa de vocês. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas de Graf, e faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E aqui a gente vai retratando todas as empresas listadas na B3, que são opções de investimento. E naturalmente que temos opções boas e opções não tão boas assim. Mas enfim, a gente retrata aqui para passar para você que na hora de tomar a decisão de escolher em qual empresa investir, pelo menos você já sabe um pouquinho que empresa é essa, de onde ela veio, para onde ela vai e principalmente você sabe como que ela está, se ela é rentável, se não é rentável, se está muito endividada ou não, como que ela está financeiramente e tudo isso aí a gente procura repassar para vocês. E aí naturalmente com outras informações agregadas, as que a gente tenta colaborar aqui, né? E aí você toma a decisão de forma mais consciente, de forma mais segura para fazer bons investimentos. E a empresa sugerida lá pelo Christian Felipe e pelo João Augusto é a EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. A EZTEC, ela tem uma presença muito forte em São Paulo. Praticamente fora de São Paulo, ela não tem obra nenhuma, então ela está bastante concentrada ali em São Paulo. Mas vamos conhecer um pouquinho da sua história que começa com os imigrantes libaneses que vêm para o Brasil, e desses imigrantes libaneses, Ernesto Zarzur era filho de um desses imigrantes, e o pai dele, quando veio para o Brasil, logo na sequência começou a empreender, só que no ramo industrial, mais na parte de tecelagem. E aí alguns filhos foram ajudar o pai nessa indústria e outros filhos resolveram partir para a construção civil. Aí um deles, o Valdomiro. E aí o Valdomiro traz para trabalhar junto com ele o Ernesto Zarzur. Ernesto Zarzur, grava bem esse nome aí que tem uma história linda por trás dele. Então Ernesto Zarzur foi trabalhar com o irmão dele numa empresa de construção, uma empresa de engenharia. E aí ele trabalhava muito na parte comercial, vendendo os imóveis que o irmão construía. E ele adorava justamente essa parte de comercialização, de ganhar a comissão dele, e aí com a comissão que ele foi ganhando na venda dos imóveis para o irmão, na sequência, já no começo da década de 60, ele resolve empreender por conta própria, construindo o seu primeiro predinho, inclusive esse predinho com o nome de um dos seus filhos, do Marcelo, né? Então o edifício Marcelo, e aí ele construiu esse primeiro predinho e já vendeu em seguida. E aí naturalmente pegou gosto e aí foi construindo outros imóveis e vendendo, e aí na sequência também ele acabou investindo numa concessionária de veículos, e isso na década de 60 ainda. E essa concessionária ficou no nome dele, ali praticamente até o começo dos anos 80, quando ele se desfez da concessionária para se concentrar apenas na construção civil. Em 1979, aí sim, aí transforma todas as suas atividades numa empresa que era a EZTEC. E nessa empresa daí ele traz dois filhos para serem seus sócios, o Silvio e o Flávio Zarzur. Então, a partir desse momento, a construtora EZTEC agora tem, além do Ernesto Zarzur, ali como cabeça da empresa, os seus dois filhos, o Silvio e o Flávio. E a partir de então, a construtora começa a se desenvolver. E aí, naturalmente, o que eles faziam? Compravam terrenos mais afastados do centro ali de São Paulo, até por serem terrenos mais baratos, e começou a construir mais para o público de médio e alto padrão. E aí a construtora veio se desenvolvendo, tanto que no ano de 2007 faz o seu IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e passa a ter suas ações listadas na bolsa. E aí vem se desenvolvendo, construindo imóveis por todo São Paulo e ali toda a região ao entorno de São Paulo. Em 2012, inclusive, se notabiliza pela construção de torres, né? Então aí já começa a partir para um padrão maior, justamente no setor de comercial, né? Para imóveis comerciais.
Um destaque do Ernesto Zarzur, por ser até descendente, né, de libaneses, filho de libaneses, e então ele tinha um carinho muito grande pelos seus funcionários, inclusive levava funcionários para almoçar na sua casa, era aquela questão de cumprimentar todos os funcionários, inclusive cumprimentar com um beijo, né, que é uma tradição do povo árabe. E falar nisso, quero mandar um grande abraço aqui para Jorge de Biabage de Curitiba, que também é um cara maravilhoso, justamente que a empresa dele também segue muito os passos, né, do caminho, né, do Ernesto Zarzur, essa questão também do carinho com seus funcionários. Então, um grande abraço para o Jorge de Biabage. E o Ernesto Zarzur, infelizmente, agora no ano de 2021, veio a falecer. E a empresa hoje segue tocada pelos seus filhos, né? Pelos seus filhos e pelos seus herdeiros. Tem 42% de free float na empresa, então 42% das ações estão disponibilizadas no mercado e o restante basicamente está na mão da família Zarzur. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da empresa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre de 2022 para a gente saber como que está a situação econômica e financeira da EZTEC. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e ao primeiro trimestre agora do ano de 2022, as informações do dia 31 de março de 2022, informações mais recentes apresentadas pela companhia. No ano de 2019, a EZTEC era uma empresa de 4 bilhões 275 milhões de reais, o tamanho da empresa. Todos os bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio totalizavam, então, 4 bilhões 275 milhões. E desse valor, 2 bilhões 444 milhões estava no capital de giro, no ativo circulante, representando 57,2% do que a empresa tinha. Isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa tem, 57,2% é capital de giro. Sendo que esse capital de giro é formado aqui pelo caixa equivalente, quanto que a empresa mantinha de dinheiro em caixa. Lá no ano de 2019, 1 bilhão 306 milhões de reais. Caixa, banco e aplicação. Contas a receber, valores que ela tinha para receber no curto prazo, 227 milhões. E os estoques de imóveis destinados à venda, 840 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho e vai para 4 bilhões 716 milhões. E o capital de giro apresenta um recuo, fecha agora com 2 bilhões 147 milhões, 45,5% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 76, aumenta aqui um pouquinho o contas a receber e diminui um pouco o estoque, fechando em 756 milhões de reais. Aumenta aqui os valores a receber a longo prazo, que é natural dentro desse tipo de atividade. Já para o ano de 2021, a empresa agora é de 5 bilhões e 75 milhões, todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que ela tem dentro do seu ativo. Fechando com 2 bilhões e 203 em capital de giro, ativo circulante, diminui o volume de dinheiro em caixa, porém um aumento aqui no contas a receber e também um aumento nos estoques da empresa. Já para o primeiro trimestre de 2022, fecha agora com 5 bilhões e 67 milhões, praticamente uma estabilidade em relação a dezembro, e o capital de giro também praticamente estável aqui em relação a dezembro, fechando em 2.219. Diminui um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa, 831 milhões, também uma pequena queda aqui no contas a receber, 301 milhões, fechou, e também no estoque apresenta uma elevação, fechando agora com estoque de 1 bilhão e 39 milhões, estoque que são os bens, os imóveis, né, destinados à venda. Olhando agora a parte de endividamento, que é uma parte que chama muito atenção no caso da EZTEC, é isso aqui, ó. Toda a dívida da empresa em 2019 totalizava 466 milhões. Vejam só, perto de um patrimônio de 4.275, a empresa só tinha dívidas de 466 milhões, 10,9%, o peso da dívida. Quer dizer, uma empresa com um endividamento muito baixo, né? 136 milhões no longo prazo, 330 no curto prazo. Já no ano de 2020, a dívida sobe um pouquinho para 580 milhões, 12,3% de representatividade. E aí, repare aqui que esses empréstimos e financiamentos retratam as dívidas que a empresa tem com os bancos no curto prazo. E nesse ano fechou sem dívida com os bancos. Já no ano de 2021, fecha agora com uma dívida de 706 milhões, 13,9%. Então, apesar dessa elevação que vem ocorrendo na dívida, a dívida é muito baixa.
né? E aí já no ano de 2022, agora em março, a dívida recua para 593 milhões, 11,7% o peso da dívida. Então, praticamente, uma empresa que tem aqui um volume de capital de giro, 1 bilhão 306 em dinheiro, 1 bilhão e 76 em dinheiro, 897 milhões em dinheiro, 831 milhões em dinheiro. Então, ó, só o dinheiro que a empresa tem no caixa, ela paga toda a sua dívida. Então, se ela quisesse quitar hoje toda a sua dívida, dinheiro para isso ela tem, né? Então, uma empresa extremamente folgada financeiramente e sem endividamento. Já na formação de resultado, vemos aqui na DRE como que é formado o resultado da EZTEC. Em 2019, faturou 804 milhões de reais. Em 2020, 936 milhões de reais. Em 2021, praticamente uma estabilidade aqui, 957 milhões de reais. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, fechou aqui com 287 milhões de reais de faturamento. O que é esse 287 milhões de reais? Projetando isso aqui para 12 meses, projeta-se aqui, então, um faturamento na faixa aí de praticamente 1 bilhão e 100 para 2022. Mais importante do que o faturamento é esse número de baixo aqui, 290 milhões de lucro em 2019, 415 milhões de lucro em 2020, 452 milhões de lucro em 2021 e agora nos 3 primeiros meses do ano já tem aqui um lucro de 110 milhões, também projetando um lucro na faixa de 440 milhões para o ano de 2022. Então, uma empresa que aos pouquinhos aqui vem crescendo o seu faturamento, mas principalmente ela é uma geradora de lucro, né? Uma forte geradora de lucro e trabalhando com margens altíssimas, como a gente vai retratar na sequência nesses outros gráficos aqui. Que começo com a liquidez geral. Liquidez geral é a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, mas retratando a situação financeira da empresa. Em 2019, para cada R$1 de dívida, a empresa dispunha de R$ 8,46. Paga, sobra e sobra bastante as dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse número cai para 7,41 em 2020, cai para 6,49 em 2021 e volta a subir agora em 2022 para 7,65. Para cada R$1 de dívida de curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 7,65. Paga e sobra bastante. Já a liquidez corrente, que mede o curto prazo no dia a dia da empresa, começa 2019 com 7,41, cai para 5,50 em 2020, mais uma queda aqui em 2021 para 4,69 e agora sobe para 6,17. Olha só, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela já tem R$ 6,17. Paga, sobra bastante. Uma empresa extremamente folgada financeiramente, uma empresa que não tem o menor problema financeiro, até por causa desse endividamento que a gente está vendo nesse quadro aqui. Endividamento, no ano de 2019, uma dívida de 10,9%, sobe para 12,3%, sobe para 13,9% e fecha agora 2022 em 11,7%. De tudo que a empresa tem, ela só deve 11%. Então, uma empresa também com uma excelente situação financeira, um baixo endividamento e a margem líquida dela extremamente elevada. De tudo que ela vende, ela ganha 36,1% em 2019, 44,3% em 2020, 47,2% em 2021 e agora em 2022 fecha com 38,4%. Então, daquilo que ela vende, paga custo, paga despesa, paga impostos, paga os resultados financeiros, as despesas financeiras e sobra ainda líquido para a empresa 38,4%. Excelente situação financeira, baixo endividamento, altamente lucrativa, né? Gera uma margem extremamente alta. Já a rentabilidade do ativo fecha com 6,8% em 2019 e aí praticamente uma estabilidade 8,8%, 8,9% entre 2020 e 2021. De tudo aquilo que ela investe, ela ganha líquido, né, 8,9%. E a rentabilidade do PL, ele retrata o quê? Qual é o ganho do acionista? 7,6% em 2019, 10% em 2020 e 10,3% em 2021. Naturalmente que talvez você ache estranho, mas se a margem é tão alta, por que a rentabilidade do PL é baixa? É baixa porque o PL da empresa é muito alto, né? Como a empresa praticamente não tem dívidas, então o PL dela é muito alto, razão pela qual a rentabilidade do PL acaba sendo bem menor do que a margem líquida.
Já nesse gráfico aqui também, né, todas essas informações que eu estou repassando para vocês aqui, numa colaboração do professor Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, que colabora aqui com o nosso canal, trazendo as informações para que a gente possa repartir com vocês, né? Então, vamos a esse gráfico aqui. No gráfico você vai ver essas barrinhas verdes, que são os lucros trimestrais. E aí nesse traçado branco aqui, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o comportamento do preço das ações também trimestralmente. Então lá em 2017, as ações da EZTEC estavam girando na faixa de R$12. Aí ela começa ali um processo de crescimento, chegando até R$17 em 2018, cai um pouquinho lá para a faixa dos 12, 13 reais, e aí depois ela engata ali uma sequência de altas que culmina com o seu ponto mais alto, R$ 49,40 a cotação da ação, isso lá em dezembro de 2019. Só que essa cotação ela chega nesse pico, daí na sequência ela já cai para 31. Fica ali oscilando, olha só como ela tem bastante variações aqui. Ela cai para 31, sobe para 38, cai para 33, sobe para 41. Só que a partir de então, isso em dezembro de 2020, aí ela engata uma sequência de baixas, cai para 30, depois na sequência cai para 22, cai para 19 e agora fecha com 16,71 no último trimestre. A cotação atual dela está na faixa de R$ 17,06. Então, por aqui você vê o comportamento dos lucros trimestrais e o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Já que estamos falando do comportamento das ações, trago para vocês também nesse quadro aqui as informações aqui, os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale hoje uma ação da EZTEC? R$ 19,85. Esse é o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Pega tudo que a empresa tem, paga tudo que ela deve. Se tivesse que dividir entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 19,85. Porém, o valor de mercado, por quanto ela está sendo comercializada agora, com cotação do último dia 20 de maio, quando da extração das informações para a gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas a R$ 17,06, o que nos dá um PVP de 0,86. Isso quer dizer, aquilo que vale R$1 é vendido por 86 centavos. Portanto, as ações da EZTEC trabalham com deságio de 14%. Lucro por ação. Qual é o lucro gerado por ação no ano de 2021? R$ 2,09, o que nos dá uma rentabilidade da ação de 12,25%. Se comprar ações hoje da EZTEC a R$ 17,06 e ela continuar mantendo os lucros que ela vem apresentando, o acionista terá um ganho de 12,25%. No ano de 2021, ela distribuiu 42 centavos a título de dividendos e agora o PIL dela fecha em 8,16. Isso quer dizer, se você comprar ações da EZTEC, vai levar aproximadamente 8 anos e um pouquinho ali para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Tá, então, EZTEC lá de São Paulo, falando de São Paulo, um grande abraço para Wanderson Santana, mais uma empresa analisada. Aí, Wanderson, parceiraço aqui do canal, sempre está junto conosco, e também agradeço imensamente todo mundo que manda mensagem, que participa ativamente junto conosco aqui, porque, como eu sempre digo, o canal Seres Negros é um canal de construção de conhecimentos, então ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade, a gente está aprendendo junto, então eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente junto constrói conhecimento aí, reparte todo esse conhecimento com tanta gente aí pelo Brasil inteiro. Para quê? Para justamente você que investe em ações ou pretende investir em ações, então naturalmente que tem que saber um pouco a respeito das empresas, investir com segurança, investir com consciência, saber onde é que você está colocando seu dinheiro, já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. E para isso que o canal Seres Negros procura repartir esses conhecimentos junto com todos vocês. Então a gente vai construindo e repartindo conhecimento. E tudo isso culminando justamente na construção de um patrimônio. Então, aos pouquinhos, a gente vai construindo um patrimônio para chegar num determinado ponto das nossas vidas, possamos ter uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.